Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Aqui é o espaço virtual do Laboratório Social da Síntese. É uma imensa alegria receber a todos aqui hoje nessa noite. O Laboratório Social é uma iniciativa da Síntese que objetiva fomentar a difusão de conhecimento e debates acadêmicos científicos que versem aí a respeito da pauta político-social mais ampla do país, a pauta pública nossa. A gente realiza isso por meio de eventos, pela concepção, planejamento e organização de eventos e interações dinâmicas em diversas tipologias que permitam aí a gente realizar o objetivo maior, que é a circulação de conhecimento, a troca de ideias e o debate sobre temas que importam. Então, sejam verdadeiramente muito bem-vindos. Eu destaco que o laboratório, no seu site laboratoriosocial.com.br, convido a todas e todos a visitar, por favor, né, curtirem, apoiarem via as nossas redes sociais. Eu acho que qualquer iniciativa em prol de ciência, educação e cultura no país deve ser valorizada. Então, a gente agradece aí esse apoio e solidariedade, né, curtindo, acompanhando as atualizações, as atividades. Eu deixo o convite adicional de que temos, no curto prazo de tempo já seguinte, atividades marcadas. Temos um curso que tem início na próxima segunda-feira, a respeito do tema Pensamento Social Africano, um curso dividido em 6 aulas, que vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre o continente africano e a produção acadêmico-cultural da África, em debate claro que com o mundo de hoje. Temos também um outro painel que se realiza na próxima semana, no dia 11, que discute o poder local no país. Então, são atividades que estão sempre se atualizando, sendo aí revigoradas na página. Então, fica o convite para que vocês acompanhem e estejam sempre conosco, aí, incentivando e propondo também. Fiquem à vontade para propor temas, para sugerir abordagens. A gente está aberto a isso e a buscar formas de criativa, né, de fortalecer esse tipo de iniciativa. O painel de hoje ele é duplamente especial, e aqui eu gostaria de registrar isso. Primeiro, até porque nesse ano de 2021, ele é o primeiro evento na tipologia painel que a gente realiza de fato, aí um pouco com a virada, início e férias de ano, então é o primeiro painel efetivamente do ano. Os painéis eles se caracterizam no laboratório por uma tipologia de evento que busca criar parcerias, né, e trazer o trabalho e a iniciativa de parceiros que nós consideramos relevantes aqui para esse espaço. Então, o painel de hoje marca o primeiro da série de 2021 e ele é ainda mais especial porque ele acontece num dia de uma semana que marcou, né, mais uma celebração de uma data político-social importantíssima, que foi o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março agora passado. E o painel traz à tona e ao debate e à discussão ampliada um tema que eu acho que passa um pouco às vezes, né, não tem a devida relevância aí no debate político e social do país, mas que traz para a gente dimensões adicionais aí do que é a desigualdade de gênero no Brasil e como essa desigualdade de gênero se imbrica de forma ampla e surpreendente, às vezes, com as dificuldades estruturais que o país enfrenta. Então, esse é o painel de hoje, intitulado Pobreza Menstrual, Faces Veladas da Desigualdade. É um painel que conta com a mediação da Ana Maura Tomesani, nossa querida colaboradora aqui do Laboratório Social, competentíssima profissional, e que, além de tudo, vou contar um segredo aqui, fez a revisão técnica do relatório que está sendo também divulgado junto com o painel e com as iniciativas aí do Girl Up, instituição e movimento que a gente conheceu recentemente e né, aqui na pessoa da Letícia, a gente gostaria de agradecer bastante a Letícia Bahia, que é, né, a diretora aqui do Escritório Brasil, do Girl Up, pela atenção, pela disposição, por viabilizar, Letícia, essa parceria, por estar aqui. Então, seja muito bem-vinda. A gente formaliza aí publicamente esse agradecimento do laboratório ao Girl Up. A Nayara Teixeira de Souza, também do Girl Up, que está aqui conosco. Bem-vinda, Nayara, boa noite. E a Renata Guedes Mourão Macedo,
querida, né, profissional, amiga competentíssima, que realiza hoje estudos pós-doutorais aí, né, na Faculdade de Educação da USP e veio nos ajudar a tratar e a enfrentar esse tema. Gente, então é isso. Reitero as boas-vindas aqui, né, em nome da Coordenação Geral do Laboratório, que vocês tenham um evento proveitoso e eu tenho certeza que ele será. Então, com isso, eu passo aqui a palavra à nossa mediadora, de fato, oficial do evento, Ana Maura Tomesani. Ana, por favor, bom evento aí a todas. Olá, obrigada, Camilo. Obrigada a todo mundo que se inscreveu e que vai estar conosco aí, que vai assistir ao painel. Bom, Camilo já me apresentou, né? Sou Ana Maura, sou doutora em Relações Internacionais e, nesse momento, estou aqui atuando como colaboradora do Laboratório Social e, enfim, fui também revisora do relatório que é tema desse nosso painel. Falando mais especificamente do painel e do relatório, esse painel integra, na verdade, as atividades de lançamento da plataforma Livre para Menstruar, onde também é possível baixar o relatório Livre para Menstruar, Pobreza Menstrual e a Educação de Meninas. Esse relatório ele foi idealizado pela Girl Up do Brasil, que é um movimento apoiado pela Fundação da Organização das Nações Unidas desde 2010 e que busca inspirar meninas que sejam líderes e ativistas pela igualdade de gênero. O relatório, bem como a plataforma, foram ambos lançados no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e ele traz alguns dados chocantes que eu até queria colocar aqui para vocês. Eu selecionei alguns, que é, por exemplo, o fato de que 1,5 milhão de brasileiras vivem em residências sem banheiro. Esse é um deles. 17% das meninas até 19 anos não possuem acesso à água encanada no Brasil. 31%, tem um estudo citado no material dizendo que 31% das meninas já faltaram à escola em decorrência da menstruação, em decorrência de estarem no período menstrual. E 213 mil meninas não dispõem de banheiro em condições de uso nas escolas, e dessas 65% são negras. Então, o que se vê, né, os dados do relatório, eles trazem um quadro bastante problemático e que mostra que a pobreza menstrual, na verdade, ela se soma às desigualdades sociais e também raciais. E essa realidade, na verdade, é um obstáculo ao atingimento dos vários ODS da Agenda 2030. Isso também fica bastante claro no relatório. Ele traz vários dos ODS, na verdade, que pontuam essa questão. E eu vou agora apresentar, fazer uma pequena apresentaçãozinha das nossas expositoras aqui. A Letícia, ela é psicóloga, cofundadora do Instituto Asmina e diretora executiva do Girl Up Brasil. Ela é autora do relatório Livre para Menstruar, Pobreza Menstrual e a Educação de Meninas. A Nayara Teixeira de Souza, ela é estudante de Direito e líder da Girl Up. E a Renata é doutora em Antropologia Social pela USP, pós-doutoranda na Faculdade de Educação da USP, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, eu vou iniciar esse nosso painel aqui, passando a palavra primeiramente para a Letícia, e a minha pergunta para a Letícia é: o que te motivou a mergulhar nesse tema tão apaixonante, eu acho, porque eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu vi que também ele é muito apaixonante, no sentido de que você vê o quanto ele é necessário, e é uma coisa que a gente quase nunca ouve falar, a gente não lê sobre isso, e quando você começa a olhar os dados, você fala, gente, como não se tem nada sobre isso, como não se pesquisa sobre isso, como não se fala sobre isso, né? Mas queria saber o que motivou você a mergulhar nesse tema, Letícia. Ana, bom, boa noite todo mundo, super feliz de estar aqui, super honrada de estar nesse espaço, que é um espaço novo para nós, do Girl Up, que trabalhamos com nosso público, em geral são meninas e adolescentes, então, como vocês podem imaginar, esse é um espaço aqui, opa, olha só onde nós viemos parar, que legal! E assim como você, Ana, eu, quando me deparei com o tema da pobreza menstrual, e isso foi
bastante recentemente, eu falei, puxa vida, temos aqui algo que precisa ser discutido. Mas para responder a respeito das motivações que nos levaram a produzir esse estudo, eu queria justamente passar a palavra para a Nayara, que é uma das meninas que fazem parte da rede do Girl Up aqui no Brasil, porque foi delas que partiu, né? Foi a partir de um movimento delas. Como tudo que a gente faz, a gente leva a questão do protagonismo de meninas. Quando eu estou falando de meninas, a nossa faixa é 13 a 22 anos. E, enfim, como tudo que a gente faz, como todos os nossos projetos, eles são realmente muito centrados nela, né? É, inclusive, raro que eu esteja aqui nesse lugar de microfone na mão, nesse caso, como autora do estudo, né? Enfim, acho que me cabe, mas normalmente são elas no front mesmo. Então, a Nayara vai contar para vocês a história que nos levou a falar, não, nós precisamos fazer esse estudo aí. Vai lá, Nayara. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Nayara, sou uma das meninas que estão aí nesse movimento do Livre para Menstruar. Como as meninas falaram, eu sou estudante de Direito, acabei de entrar, sou calourinha, assim, bem menininha, 17 anos. E, bom, eu vim aqui e decidi que eu nem ia falar muito sobre mim, e sim, de fato, sobre as meninas, porque eu vim aqui para representar um grupo muito, muito grande de meninas que estão há mais ou menos um ano aí falando sobre pobreza menstrual, e não só falando, como tentando fazer coisas que impactem a nível nacional, a nível estadual, e que impactem muitas mulheres que a gente nem sequer conhece. Então, eu entrei no Girl Up no começo do ano passado, porque uma das minhas melhores amigas conheceu e falou também, quero ter um clube, a gente queria, de fato, entrar aí numa liderança e procurar uma maior equidade de gênero. E aí, no começo do ano passado, as meninas conheceram a pauta da pobreza menstrual e decidiram, na verdade, assim, vários grupos de todo o Brasil decidiram basicamente fazer uma grande arrecadação de absorventes. Foi assim que a gente nasceu, que eu digo, né? Então, vários grupos em diferentes lugares do Brasil decidiram fazer uma arrecadação, e inclusive o meu clube foi um dos que arrecadou absorventes. A gente fez uma arrecadação grande e somada ao Brasil inteiro foi algo muito impactante. Mas aí aconteceu que quando a gente terminou essa campanha e todo mundo arrecadou e doou para as ONGs a qual cada clube tinha se associado, os que a gente conseguiu juntar até aqui vão acabar. E as mulheres vão continuar, as pessoas que menstruam vão continuar precisando desses absorventes. A gente não vai conseguir para sempre ficar fazendo arrecadações. E foi assim, essas mulheres estavam fazendo doações Soares chegaram e falaram, gente, a gente entrou em contato com um deputado, protocolamos um projeto de lei e ele foi aprovado. E aí eu era super nova no Girl Up, eu virei e falei assim, vocês, tipo assim, meninas fizeram isso. E aí, todas as meninas que tinham participado daquela mega arrecadação de absorventes se reuniram um dia no Zoom e as meninas do Elsa contaram pra gente. Elas falaram, então, de fato, a gente estava incomodado e falou, e se a gente partir assim, para um lado de um projeto de lei de uma forma que isso seja garantido legislativamente, né? E aí essas meninas contaram pra gente que basicamente elas foram atrás do contato de um parlamentar, encontraram o Renan Ferreirinha e conseguiram então protocolar e aprovar esse PL. E aí, diante disso, nessa reunião do Zoom, surgiu a ideia de como a gente faz para levar isso para o Brasil inteiro, então, para que essa lei exista não só no Rio, como em todos os outros estados. E aí foi num Zoom, assim, com a Lê, só observando várias meninas ali, tinham meninas de 13, de 15, meninas ali de 19 anos, e eu assustadíssima, como assim, meninas falando com deputados e fazendo leis? E aí foi ali que a gente começou, os nossos primeiros passos. Então, vamos fazer uma planilha e juntar nome de parlamentares. E aí eu ficava, tipo, onde a gente vai conseguir nomes e números de parlamentares? E aí, aos poucos, a gente foi descobrindo que, acessando ao site das Assembleias Legislativas, a gente conseguia isso. E as meninas começaram a montar grupos. Um grupo ia fazer o texto para a gente poder começar a fazer o contato. E aí, hoje, depois de um ano nesse trabalho das meninas, de fato, indo atrás do número e fazendo texto, e montando material, e mandando e-mail, e fazendo inúmeras reuniões no Zoom, e aí olhando, de fato,
outros PLs, a gente se inspirou muito num PL que está tramitando aqui em São Paulo, e aí a gente começou a protocolar. Então, hoje a gente já tem PL aprovado no Rio, que foi o PL que começou, que é o do Elza Soares, e também temos um PL aprovado no Distrito Federal, junto com o Livre para Menstruar e a deputada Lete Sampaio. E, além disso, a gente já protocolou em outros 9 estados, que é Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul e Goiás. E já estamos aí contatando outros estados, então tem uma galera já conversando com o pessoal do Mato Grosso, a gente tem conversado com o pessoal do Maranhão, porque a ideia é, de fato, levar isso para outros lugares. Então, nós já temos essas 9 que estão sendo protocoladas e a gente espera que muito em breve passem por todo o trâmite e possam, de fato, ser também sancionadas, e então que isso se torne lei. Então, eu estou muito honrada de estar aqui com a Letícia para contar para vocês como esse movimento surgiu. E a gente começou muito assim, nessa ideia, então, de uma arrecadação, que depois se tornou PLs, e olhando a nossa plataforma do Livre para Menstruar, e com tudo que a Letícia vai mostrar, a gente vai mostrar que, além disso, a gente tem levado agora para uma área da pesquisa, do estudo. A gente todas as meninas tiveram acesso a um curso para que a gente pudesse também conhecer o nosso ciclo menstrual, e então foi assim que a gente nasceu. E a ideia é essa. Eu gostei, a frase que a gente está aqui hoje é o fato de faces veladas da desigualdade, né? E a gente veio muito do sentimento de que a gente só estava buscando um direito nosso, né? De que a gente menstrua e isso é uma coisa natural do nosso corpo, e a gente está exigindo coisas básicas. Assim como uma pessoa entra num banheiro e ela precisa que tenha água, sabonete e papel, a gente precisa também que tenha absorvente, porque as pessoas menstruam. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. É necessário muito que a gente fale disso, porque muitas vezes a gente olha para a menstruação e acha que todo mundo, assim, tá tranquilo, todo mundo vai ter acesso ali a um absorvente, e muitas meninas, a Letícia vai trazer esses números, não têm acesso a esse absorvente, e também a todas as outras coisas que uma menstruação exige. Então, toda uma dignidade, a questão da água, a questão da higiene mesmo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, é muito legal poder apresentar para vocês esse movimento. Eu acredito que agora a Lê vai querer a palavra para poder falar com vocês um pouquinho sobre o relatório e sobre os dados que a gente juntou. Obrigada, até agora. Gente, não é demais? Vocês imaginem qual foi a minha reação, né, lá por meados de maio, ao receber o telefonema de uma menina do Rio de Janeiro me dizendo: Letícia, nós protocolamos um projeto de lei. Eu estava começando a pensar, né, num movimento de incidência política, e foi um momento em que eu falei, bom, acho que aí eu vou precisar entrar, né, num papel mais de coordenação, porque as meninas, de modo geral, elas trabalham com muita autonomia, mas, enfim, eu vislumbrei um processo de uma complexidade que eu achei que demandasse uma certa coordenação, e antes que eu pudesse dar esse passo, já recebi essa primeira notícia. E aí isso daí acendeu um pavio, e aí tem sido PL atrás de PL. A Nayara, não sei se é porque ela está tímida, mas ela esqueceu de contar a história particular dela, né? A Nayara foi responsável pelo PL do estado do Pará, muito embora ela seja aqui do estado de São Paulo. Chegou um dado momento que o movimento começou a crescer tanto que eu comecei a ser abordada por deputados, por vereadores aí do Brasil, dizendo: tomei conhecimento, quero participar, quero fazer um projeto de lei aqui na minha cidade, aqui no meu estado. E nós fomos procuradas pelo gabinete da deputada Michelle Begô, do Pará, com exatamente essa demanda, né? Não tínhamos no nosso grupo de trabalho meninas do Pará, e aí eu falei, bom, quem vai cortar essa bola que está levantada, né? Se a gente está caminhando, então, para um movimento nacional, não vejo por que vocês não possam transcender as fronteiras dos estados. E a Nayara foi a menina que pegou essa bola, e é lindo revisitar esse grupo de WhatsApp onde tudo isso se deu e se dá, e vê-la, como tantas outras, assim, putz, estou afim, mas será? Eu vou numa reunião, vou bater na porta de um gabinete, como é que faz isso? Nunca fiz isso. E aí outras que já tinham ido, não, a gente tá aqui os materiais, vamos conversar, a gente te ajuda e tal.
E depois elas voltam dessas reuniões, assim, fosforescentes, né? Assim, incrédulas do que fizeram, e aí começam elas próprias a puxar outras. E é muito lindo de ver, e eu, diante daquilo tudo, falei, como é que eu, aqui no papel de líder dessa organização, como é que eu consigo embrulhar isso e contar essa história para o mundo, né? Uma história de um tema tão importante, tão pouco falado, e que a gente tem meninas puxando um movimento tão significativo de incidência política. E a plataforma é essa resposta, né? A Livre para Menstruar é essa resposta. Aliás, Livre para Menstruar é um nome que as meninas deram. Eu, um belo dia, cheguei no grupo de WhatsApp falando, pessoal, brainstormei aqui com a equipe, com os parceiros, tal, 3 opções de nomes, e elas, legal, tal, mas e esse? E aí todas, tipo, vrá, sim, demais, adoramos. E aí, claro, né? Claro que a gente se curva, porque é delas e porque o nome é maravilhoso, né? Então, a plataforma e o estudo, eles surgem justamente dessa demanda, né? Eles surgem como uma ação nossa para apoiá-las. A gente tem uma enorme expectativa de que esse relatório venha a subsidiar políticas públicas. Ele vai ser lançado em maio pelo nosso QG em inglês, né? Então ele foi construído de forma a... Muito embora ele traga muitos dados bastante específicos de Brasil, ele faz esse enlace com a Agenda 2030, né? Então aí a gente coloca o tema como algo de interesse para muito além do Brasil. A gente está muito honrada, né? De, poxa, ter um estudo que vai ter tanto alcance. E embora o Girl Up seja bem pequenininho ainda aqui no Brasil, a gente já nos Estados Unidos, que é onde a gente nasce, já temos, enfim, um super lugar, já temos mais estradas, assim, então acho realmente que vai dar, que a gente vai conseguir um alcance bastante relevante. E, bom, ao longo dessas conversas aí das meninas com os parlamentares, uma das coisas que a gente ouviu muito deles, que eles traziam para elas, elas traziam para elas e elas nos traziam de volta, é dados para embasar, né, para eu colocar aqui na minha justificativa do projeto de lei e tal, por que isso é importante, porque a primeira reação imagina, fazer política pública sobre menstruação, um tema de fórum íntimo, né, isso é um tema de cada mulher, né, e não sei se vocês acompanharam, mas em março do ano passado, a Tabata Amaral, deputada federal, protocolou um projeto de lei sobre o tema e a repercussão foi nesse sentido, com aquela característica que tem sido bastante prevalente na política brasileira das respostas contrárias, discordantes, serem bastante de baixo calão, bastante ofensivas, né? Se vocês forem procurar lá nas redes dela, vocês vão achar ela lendo comentário de internet, assim, uma coisa horrorosa e que sinaliza também a importância de começar essa conversa aqui no Brasil, uma conversa que ainda no mundo é bastante recente, no Brasil mais ainda, mas uma conversa que vem crescendo, né? E aí, diante dessa demanda dos gabinetes, a gente procurava, ajudava as meninas, vamos por aqui, mas realmente achamos que, assim, especificamente em termos de Brasil, era um deserto. Pouquíssima produção, né? Pouco mais América Latina, Índia é um país que fala bastante disso, né? E aí, vocês vão perceber que às vezes eu falo nós, às vezes eu falo eu, porque eu estou no Girl Up Brasil desde sua fundação, em fevereiro de 2018, né? A gente nasce nos Estados Unidos em 2010 e aterrissa aqui no Brasil em fevereiro de 2018. E até setembro do ano passado era só eu, né? Então passo a ter uma segunda pessoa na minha equipe, embora a gente já tivesse voluntários desde então, desde de 2018, mas então, vocês entraram no nosso Instagram, vocês fuçarem o nosso trabalho, boa parte dele é comigo mesmo, e o relatório, enfim, eu nessa posição de coordenadora da organização, falei, puxa vida, mas eu vou fazer um relatório, um estudo, e fiz, né? Então, tô super retomando, né? Tô super feliz de estar aqui nesse espaço, que é um espaço super inusual para mim, de estar aqui diante de pesquisadores. Já chego pedindo desculpas pelos eventuais erros de terminologia e falta de familiaridade com termos e tal, né? Acho que assim como para as meninas, esse processo de bater nas portas dos gabinetes foi um desbravar.
para mim, escrever o relatório também foi assim, mas eu senti com muita verdade que precisava ser feito, que deveria ser feito, né? E nesse processo, eu fiz 2 descobertas muito maravilhosas. Uma delas é o Banco Multidimensional de Estatísticas, que é uma ferramenta do IBGE, que online, super fácil de usar e que permite que você brinque ali com alguns dados de forma, enfim, né? Claro que com esses brinquedos que eu tenho certeza que vocês aí que estão nos assistindo sabem usar, do tipo R e Stata, dá para fazer coisas muito mais elaboradas, mas é uma ferramenta que permite cruzamentos de dados e alguns deles estão no nosso estudo, né? Então, a gente descobriu que a PNS e principalmente a PENSE, né, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, tem dados sobre menstruação. Houve até um momento lá atrás em que nós pensamos em fazer coleta de dados, né? O que, enfim, não preciso dizer a vocês a complexidade desse procedimento. E quando a gente descobriu que o IBGE, com toda a sua solidez e confiabilidade, tinha dados sobre menstruação, né? Uma base de dados que jamais a gente poderia competir em termos de tamanho, a gente falou, não, é por aqui, né? Vamos usar isso daqui. Além disso, a escassez de dados no Brasil também nos colocava num lugar assim de, puxa, qualquer coisa que a gente conseguir produzir aqui vai ser um grande feito, né? Vai ser a maior coisa já feita, ainda que muito irrelevante perto do que ainda precisa ser feito. Então, foi em frente, essa ferramenta foi muito fundamental. E a segunda coisa incrível que eu descobri foi a Ana Maura, que foi a revisora técnica do relatório, que revisou todas as minhas contas, e acho que estavam todas certas, né, Ana? Mas, enfim, com todas as suas credenciais incríveis, que eu não tenho, né, conferiu acho que um linguajar, né, e uma cara de credibilidade que era o que a gente buscava. Vocês depois vão fuçar a plataforma, vão baixar o relatório, vocês vão ver que ele está super lindo, super colorido, cheio de gráficos incríveis, assim, ficou um trabalho que realmente, em termos de design, ele ficou muito bonito, é o que a gente queria, porque a gente quer que esses dados estejam acessíveis, né? Então, enfim, um pouco para contar do contexto, é isso, né? E aí, entrando no tema, pobreza menstrual. Pobreza menstrual, esse bicho novo aí, que estamos aqui no Brasil começando a conhecer, o que é isso, né? A gente normalmente fala em 3 pilares, muito embora, claro, a gente vai encontrar por aí um monte de definições, mas normalmente quando a gente fala de pobreza menstrual, a gente está falando de falta de acesso à informação, a produtos menstruais. Produtos menstruais, a gente tende a ir direto para o absorvente, mas não é só ele. Tem calcinha menstrual, tem coletor menstrual, tem papel higiênico, né? Um produto também fundamental para o manejo da higiene menstrual. Então, informação, produtos menstruais e infraestrutura. Infraestrutura, saneamento básico, fundamentalmente, né? É um problema que, enfim, acho que como vocês devem saber, é particularmente dramático no Brasil. Quando você olha o retrato do saneamento básico aqui no Brasil, compara com países de PIB per capita similar, você vê, né, que nós estamos 100 anos atrasados, né? Então, uma questão aí, um problema com muitas implicações e implicações também na questão da saúde menstrual. A gente deu uma olhada no que tinha de estudos por aí, achamos alguns dados, né, bastante assustadores. Então, temos, por exemplo, 500 milhões de meninas e mulheres pelo mundo que não têm acesso à infraestrutura adequada para fazer o manejo da higiene menstrual. E aqui no Brasil, a gente tem hoje 60 milhões de mulheres e meninas que menstruam, né? Então, quando a gente está pensando nessas políticas públicas que as nossas meninas estão querendo implementar, como, por exemplo, a do estado do Rio de Janeiro, que reduziu tributação, esse é o potencial de alcance direto, né, dessas políticas, 60 milhões. A gente focou o nosso estudo numa fatiazinha desse problema enorme, que é a pobreza menstrual, que é o impacto para a educação de meninas. E aí a gente está falando de um universo de 7 milhões e meio de meninas. A idade da menarca no Brasil, 13 anos em média, né? Então, elas vão passar aí 5 a 6 anos na escola. A gente tem hoje 7 milhões e meio de meninas que menstruam e que frequentam as escolas.
Então, quando a gente se pergunta, as escolas têm uma infraestrutura adequada para acolher essas meninas, né? A gente está falando de uma pergunta que vai diretamente impactar a educação de 7,5 milhões delas. Não é um número pequeno, são números que acho que por si só, sem a gente entrar no detalhe da discussão, já nos mostram que esse é um tema de todos nós, que esse não é um tema para estar só na revista Cláudia, na revista Marie Claire, é para estar lá também, é para ir para a Folha de São Paulo, é para ir para o Globo, é para ir para o Jornal Nacional, né? É um tema do qual todos nós devemos nos ocupar. E, bom, pobreza menstrual impacta diversas áreas, né? A gente tem que pensar em renda, a gente tem que pensar em educação, vamos falar mais sobre isso, a gente tem que pensar em saúde, né? Saúde, que é o campo, eu diria, e acho que a Ana vai concordar comigo, o campo mais explorado, né? Quando a gente pensa em, não sei se tanto em pobreza menstrual, mas em menstruação, né? E claro que a intersecção é gigante, né? Mas é um tema bastante explorado, eu diria, de uma perspectiva mais biológica, mais médica, né? O que é muito importante, mas está longe de ser o suficiente, né? Então, gente, o estudo ele foi dividido em 3 capítulos. O primeiro deles, claro que a gente começa, né, na introdução, eu conto essa história do que nos motivou, dos PLs das meninas. Inclusive está desatualizado, porque eu falo lá no estudo, não me lembro qual é o número que eu falo de PLs, mas o número de PLs que a gente já tem hoje é superior ao número do dia da publicação, que foi o de 8 de março. Ontem a gente teve notícia de mais um projeto de lei protocolado no estado do Alagoas. Então, na introdução, a gente conta essa história, né, das meninas que nos motivaram. E aí, um primeiro capítulo de apresentação sobre o tema, que traz um pouco disso que eu abordei com vocês, né, um pouco como essa questão tem sido colocada aí pelo mundo, e a gente vê diversos atores relevantes, a gente vê Banco Mundial, uma série de agências da ONU falando sobre o tema, né? O que é muito importante para a gente, de novo, posicionar esse tema como um tema de relevância não só para quem estuda gênero, né? Não só para mulheres, né? É um tema que tem sido percebido a partir de seus impactos econômicos, a partir de seus impactos para a educação de populações, o que é muito positivo, né? A gente verificou que é um tema que não está diretamente presente, mencionado, em nenhum dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Porém, já há alguns anos tem havido forte reconhecimento de diversas agências da ONU a respeito da importância desse enlace. E, de fato, quando você coloca a lupa nos ODS, muito embora você não vai encontrar a palavra menstruação ali, você vai encontrar, especialmente nos ODS 4, 5 e 6, educação, igualdade de gênero e saneamento básico, você vai encontrar indicadores ali que claramente dizem, né, isso aqui não vai dar certo se a gente não pensar a questão da menstruação. Então, por exemplo, a importância de banheiros que considerem as diferenças de gênero nas escolas, né? Um banheiro, talvez sem uma lixeira, possa não ser um problema para um menino, né? Mas para uma menina, quando ela vai na escola e ela precisa trocar o absorvente, o que ela vai fazer se ela não tem o de jogar? Isso é uma situação de um constrangimento tal, né, que pode eventualmente chegar, inclusive, claro, somado a uma série de camadas aí do problema, a causar a evasão dessa menina, fazer com que essa menina, enfim, fique constrangida a ponto de não ir para a escola. Pequeno detalhe, né, que a gente tem buscado fazer o exercício de pensar como é que é a experiência de menstruar, como é que é a experiência de menstruar na escola, como é que é a experiência de menstruar para diversas populações. São coisas que são muito naturais e tranquilas para a maioria de nós, se não todos nós, mas infelizmente não são assim para muita gente, né? Como eu falei, 500 milhões de meninas e mulheres no mundo não é pouca coisa. Então, nesse primeiro capítulo, a gente faz essa apresentação do tema e a gente consegue, felizmente, fazer esse enlace com a questão dos ODS, né? Ou seja, falar sobre pobreza menstrual é falar sobre avanço da Agenda 2030. No segundo capítulo é onde, de fato, a gente entra na nossa questão, né? Pobreza menstrual e o impacto para a educação de meninas. Como a Ana falou, a gente tem esse número aí que eu acho
Acho que foi, para mim, a maior descoberta assim, né, do estudo, e é um dado horroroso. 213 mil meninas frequentam escolas que não têm banheiros em condição de uso, né? Muita gente, muita gente. A gente tem 2 estados da federação, duas unidades da federação que não tem esse problema, que, de acordo com os dados da PENS, não há menção, não há estudantes que declaram frequentar a escola sem banheiro em condição de uso. Ninguém aqui vai se surpreender se eu disser que esses 2 estados, o DF, o Distrito Federal, e São Paulo, são os 2 estados mais ricos da federação, né? Então, claro que a pobreza menstrual, como qualquer outra mazela social, vai mostrar aí fortes enlaces com a questão de renda e com a questão racial, né? Essas 213 mil meninas, elas são, em sua maioria, negras, 65% delas são negras, né? A vasta maioria, aí estamos falando de quase 99%, em escolas públicas, e a gente tem 4 estados onde a situação, onde esse problema atinge mais de 10% das meninas. São eles Maranhão, 11,2%, Pará, 11,8%, Roraima, 12,4%, e Acre, com 15,1%. 15,1% das meninas acreanas, gente, isso é mais do que 1 em 10, o que é isso, né? Frequentam escola que não tem banheiro em condição de uso. Importante dizer que nós estamos aqui hoje falando sobre pobreza menstrual, mas é claro que isso tem uma série de implicações, e não é só para as meninas, é para todo mundo que frequenta essa escola, é para os meninos, é para os educadores, né? Isso Fiquei absolutamente chocada com esse dado. E aí vocês veem, né? Esses 4 estados a gente está falando, de novo, sem surpresa nenhuma, a gente está falando de Norte e Nordeste. E, bom, mesmo nas escolas que têm banheiro em condição de uso, a gente encontra problemas referentes à infraestrutura desses banheiros. Então, eles estão lá, né? Mas isso não significa que está tudo bem. 37% deles não tem sabonete, 8% não tem papel higiênico e com 4% não tem pia. Esses 3 elementos, sabonete, papel higiênico e pia, eles são elementos que estão postos em indicadores dos ODSs, tá? Então, por isso que a gente acha tão importante mencionar, quer dizer, o pessoal foi lá e falou, não, isso aqui são condições necessárias para a gente avançar tanto o ODS 4 quanto o ODS 6, saneamento básico. E, de novo, né, sem surpresa, mais uma vez, quando a gente fala desses grupos aí que estudam em escola sem sabonete, papel higiênico ou pia, mais de 60% dessas meninas são negras. Aí varia entre 62% e 68% os números, né? Mas, mais uma vez, o racismo se entrecruzando aí com a nossa questão, né? Então, acho que os dados, eles não deixam dúvidas em relação à urgência da gente endereçar essa questão, né? Tem mais coisa no relatório, a gente fala um pouco sobre consumo também, outro dado que fiquei bastante chocada, né? Uma estimativa aí que a gente encontrou, 3 a 5 mil reais é o valor gasto na vida de uma mulher para custear seus absorventes. E aí a gente cruzou isso com os dados recentes de renda, que por conta da epidemia, enfim, né, a gente está vendo a miséria crescer muito exponencialmente nesse Brasil, e as mulheres que estão entre os 5% mais pobres, elas precisam trabalhar até 4,2 anos para custear os seus absorventes. Basicamente, né, gente, isso quer dizer que não vão usar absorvente, e aí sabemos, por outros estudos, sabemos a que elas recorrem, né? Então, é pano velho, é miolo de pão, são situações de muita insalubridade, né? E, bom, como eu falei mais para trás, a gente escolheu abordar uma pequena fatia desse assunto enorme, e o 3º capítulo é justamente um convite, né? E acho super importante falar disso aqui, entre pesquisadores, entre pessoas da área acadêmica, né? O 3º capítulo é onde a gente fala sobre o que a gente não falou, né? Então, existem uma série de populações e outros campos que precisam ser investigados. A gente precisa pensar soluções específicas para mulheres que estão em situação de rua, né? E que, portanto, não vão ter ou vão ter um acesso muito difícil à água encanada,
a mulheres que estão encarceradas, a mulheres que estão em situação de abrigo, a meninas, né, que estão em situação de privação de liberdade, uma série de populações, a população trans, né, que mal aparece nessa questão. A gente focou em educação, mas um campo enorme aí para ser desbravado também o campo da saúde, especificamente o campo da saúde mental, né? Então, o que está nesse imaginário da menstruação e que inibe conversas, e se inibe conversas, inibe informação, com todas as implicações disso, né? Um campo que eu acho particularmente interessante, um campo de pesquisa de materiais, né? A gente tem essas novas soluções, a calcinha menstrual, o coletor menstrual, né? Então, muito estudo a ser feito ainda por engenheiros, por designers de produtos, né? Que podem contribuir bastante com essa solução. Inclusive, tramita aqui no estado de São Paulo um PL que é o nosso PL referência. Esse não foi articulado pela nossa rede, mas nós somos próximos da deputada que botou para jogo, que é a Marina Elô, e é o PL que a gente acha mais completo, é o PL que as meninas botam embaixo do braço quando elas vão bater nos gabinetes, dizendo, é isso aqui que nós queremos. Aí começam os cortes, né? Que política é assim. E esse PL contempla assim, uma miríade de aspectos, e inclusive o fomento à pesquisa, né? Reconhecendo o deserto de dados que a gente tem. Então, acho que é um pouco isso, assim, a gente reconhece muito, que acho que eu diria que a grandeza desse estudo, ela se dá muito mais em contraste com o deserto que a gente tem, do que com algum trabalho super fantástico, super inovador que nós tenhamos feito, né? Ainda assim, claro, a gente fica muito orgulhosa, a gente quer ver isso circular, a gente acredita que esses dados podem e devem estar em justificativas de projetos de lei, de outras políticas públicas. A gente tem 10 projetos de lei, aliás, na verdade, 2 leis, 8 projetos de lei tramitando, conversas acontecendo. Eu fico sabendo né, hoje a gente foi na CBN, eu fui com uma outra menina da rede, a Thalita, na CBN. Eu falei que a gente tinha conversas acontecendo em mais 2 estados, a Thalita me corrigiu, são 5 estados, né? Então, estamos aí no rumo aos 27, né? Também com a pretensão de aprovar o PL da Tabata Amaral, que tramita no âmbito federal e que é a razão pela qual a gente fez essa opção de incidência no estadual, muito embora, como vocês podem imaginar, o nosso novo presidente da Câmara dos Deputados não deve facilitar essa tramitação, né? Não é um momento favorável para esse tipo de debate, mas é isso, a gente está bem feliz com o barulho que estamos conseguindo fazer. E só para finalizar, a plataforma tem uma chamada para ação, para que todo mundo possa se envolver com a nossa próxima etapa desse projeto, que serão campanhas para pressionar pela aprovação desses PLs. Essas campanhas serão construídas pelas próprias meninas. A gente tem um parceiro que é o Nossas, que é uma organização super especializada em treinamento de mobilização. Então, a partir aí do final de abril, as meninas vão começar a lançar essas campanhas, e isso é um ritmo que vai ser balizado tanto por elas, pela disponibilidade e desejo delas, quanto, claro, pelo próprio ritmo das tramitações, né? Mas a gente espera que cada nova votação nos dê fôlego para pautar de novo esse tema, tanto, né, para mostrar a importância desse tema, para aprovar esses projetos de lei, e também acho que tem uma coisa muito bonita de fundo, né, que é ver essas meninas metendo a mão na massa da política e mostrando para todo mundo que é a gente que faz e que dá para fazer. Acho que é isso. Acho que de minha parte era isso. Legal, obrigada, meninas. Só uma coisa que você comentou, Letícia, que eu até, tocando de novo no ponto, que a maior parte dos trabalhos científicos que a gente encontrou, eles são sobre essa relação de menstruação e escola, e apesar de terem essa relação com a escola, são todos da área de saúde pública. Então, tudo que a gente encontrou, na verdade, da área acadêmica está sempre na área de saúde pública, e isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção.
eu tinha uma pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta lá para o final. Eu vou passar a palavra agora para a Renata, e queria que a Renata comentasse um pouco tanto o relatório como, enfim, as falas aqui feitas à luz dos conhecimentos dela como antropóloga e professora. Passo a palavra, então, para a Renata. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, e aprendendo. Então, vou começar dizendo que aprendi muito lendo o relatório, aprendi muito agora com a fala de Nayara e Letícia. É impressionante, né, ver essa força aí dessa nova geração, desses grupos jovens feministas. Então a gente fica muito animado, né, porque a gente sabe que a gente está num momento muito difícil, né, especialmente nesse momento agora, né, desse Brasil, com pandemia nessa situação tão grave, uma situação política tão complicada, né. Então é muito animador e muito inspirador a gente ver essas iniciativas, né, e mesmo o trabalho da Letícia aí também de reunir esses dados, e começo desde já parabenizando pelo relatório. Eu sou antropóloga, né? Sou pesquisadora do NUMAS, que é o Núcleo de Estudo dos Marcadores Sociais da Diferença, venho trabalhando com questões de gênero e educação há algum tempo. Nesse momento, eu estou realizando uma pesquisa de pós-doutorado sobre a questão de gênero e sexualidade na educação, né? Então, mais especificamente, eu estou fazendo uma pesquisa sobre como esses temas aparecem na escola de aplicação da USP, na escola de aplicação da FEUSP. A gente sabe que debater sobre, né, as diversas dimensões aí de gênero e sexualidade tem amparo legal, né? Então, ali desde os anos 90, desde os parâmetros curriculares nacionais, né, tem essa orientação para que diferentes temas de gênero e sexualidade façam parte, né, do ambiente escolar, mas na prática isso a gente sabe é muito desafiador, fica muito isolado, são experiências isoladas, e a escola de aplicação tem desde os anos 90 um projeto sobre isso. Então nesse momento eu tenho analisado como, né, a escola tem conseguido manter esse debate de maneira sistemática nesses 30 anos. E a ideia aqui, né, então, o convite, né, acho que era para um pouco pensar como a gente pode pensar de maneira mais geral esse debate sobre gênero, desigualdades e educação, né, dialogando diretamente com o tema da menstruação. E mais uma vez agradeço, porque é uma perspectiva que, assim, né, isso a gente vai debater gênero e sexualidade na escola significa passar por muitos temas, e menstruação está ali, mas para mim, assim, está sendo uma grande oportunidade de parar e refletir. Então, essa semana inteira, assim, refletindo de maneira mais específica, né, sobre esse tema. Eu preparei aqui um slide só para sistematizar e eu não me perder, eu vou compartilhar, vocês me confirmam se tá tudo bem. Alguém pode dizer se está tudo bem? Camilo, tô te vendo, beleza. Então, e é isso. Então, eu começo, né, agradecendo, dizendo quanto que esse tema, né, e pensar sobre essa relação mesmo mais socioantropológica com a menstruação, mas mesmo essa relação também da gente, né, enquanto mulher, as nossas trajetórias, e fiquei lembrando de um monte de histórias, né? Então, tanto de pesquisa quanto da minha própria trajetória, né? Então, começo aqui contando, por exemplo, uma experiência que eu tive recente de acompanhar algumas obras de reforma numa escola que eu estava realizando pesquisa, e diante da necessidade de se trocarem as cadeiras do auditório dessa escola, né? As cadeiras estavam muito manchadas, uma escola pública, e um dos motivos, né, de tantas manchas eram manchas de menstruação, segundo me foi dito por uma das funcionárias da escola. Aí, essa semana, lembrei dessa história e fiquei pensando, nossa, como isso leva diretamente ao tema do relatório, né? Essas manchas, elas não estão ali nessas cadeiras de auditório à toa, né? Eu fiquei pensando, nossa, como isso expressa justamente essas questões, né, que vocês aí do Grow Up e o relatório estão apontando, que é essa dificuldade, os desafios de lidar com essa experiência de estar menstruada no ambiente escolar, né, e todos os impactos que isso tem, que a gente pensa aí, esses marcadores de raça, gênero, idade, né, quando isso vem antes, quando isso vem depois. Aí, conversando com uma amiga sobre o tema, ela também me contou dessa experiência de ter ficado menstruada pela primeira vez na escola, e isso como um trauma, né? Então também me fez pensar, né, o quanto que
é isso, né? O ambiente escolar não é acolhedor, né? Por mais que a gente tenha avançado e a gente venha avançando nessas discussões, o ambiente escolar ainda não é acolhedor. Então, a gente imagina aí uma menina de 11, 12, 13 anos que fica menstruada pela primeira vez na escola, né? Como é lidar com isso? Quem são os professores, os funcionários, as professoras que estão aptas, né, a ter uma relação acolhedora com isso, né? Fiquei lembrando, na minha própria trajetória, imagino que muita gente aqui, como eu cresci vendo propagandas de menstruação, em que a gente aprendia que o sangue era azul, não sei quem lembra aqui disso, né? O sangue não era vermelho, era um sangue azul e caía aqueles tubinhos, você falava assim, nossa, o meu sangue não é azul. Deixa eu passar aqui. Peraí. Aqui. E fiquei lembrando também como, na minha própria trajetória, também aprendi que falar de menstruação era assunto privado, para não dizer, entre aspas, nojento, né? Então, também lembrei de uma situação que eu estava almoçando, eu devia ter uns 14 anos, estava almoçando na casa de uma amiga e comentei que eu estava com cólica menstrual. E aí o pai dela, durante essa refeição, me reprimiu duramente, dizendo que eu nunca mais poderia falar sobre aquilo, porque isso era um tema de foro íntimo e que muito menos na frente de homens eu poderia comentar algo como aquilo. E no caso dos homens, era ele, o pai da minha amiga, e o irmão mais velho. Tudo isso só para, né? Então, todas essas histórias me vieram à tona essa semana, né? E aí, bom, na antropologia também, acho que é, né, legal, assim, só para contextualizar um pouco, pensar como a menstruação é um tema que ele está presente em muitas etnografias, né? Muitos dos estudos que a gente lê na antropologia estão ali contornando o tema da menstruação. Trago aqui, assim, só para a gente, né, lembrar, por exemplo, um texto de uma antropóloga inglesa chamada Mary Douglas, ela tem um livro chamado Pureza e Perigo, e que ela vai fazer uma provocação justamente pensando como sobre o que em cada sociedade é considerado sujo ou impuro, né? E aí o sangue menstrual ele entra nessa categoria, né, do ora sujo, ora impuro. Então a gente sabe, né, várias sociedades comentam, por exemplo, né, que mulheres menstruadas não podem cozinhar, não podem entrar na floresta, não podem fazer fogo, né, entre uma série de outras prescrições rituais. Mas a reflexão da Mary Douglas que ela traz é muito interessante, porque ela está tentando mostrar que essa noção de sujeira ou de impureza está relacionada com desordens nos sistemas classificatórios. E aí, com isso, eu acho que a gente pode pensar justamente de como significa recolocar isso e reorganizar esses sistemas classificatórios, né? Se a gente olha, então, a gente está aqui nessa semana, né, Dia Internacional da Mulher, né? Então, uma semana que a gente comemora e rememora todas essas conquistas, né, dos diferentes movimentos feministas em relação a uma série de conquistas às mulheres. E aí a gente pensar também, então, nessa necessidade de reorganizar e retrabalhar, né, o tema da menstruação dentro desses nossos esquemas classificatórios, né? Então, fiquei pensando tudo isso, né? Vocês falaram, né, sobre esses temas dessas pesquisas, né, que vão diretamente e como essas pesquisas estão mais na saúde, mas só para comentar aqui, essa semana também pesquisando sobre o tema da menstruação na escola, eu não achei nenhuma pesquisa específica nas ciências sociais, mas tem algumas pesquisas muito interessantes que estão fazendo essa reflexão mais ampla, né? Então, comento aqui um texto de uma autora chamada Cecília Sardenberg, chamado De Sangrias, Tabus e Poderes, a menstruação numa perspectiva socioantropológica, que é um texto de 1994, e que justamente ela vai de encontro aí com o que a Letícia e a Nayara estão colocando, que é a necessidade de falar, olha, né, a gente está dialogando com um fenômeno que é biológico, mas é impossível olhar para ele apenas nessa chave, né? A gente tem que pensar todas as dimensões sociais, simbólicas, né, que vêm junto com esse tema, né? E no ambiente escolar não é diferente, né? Então, para pensar o que significa menstruação no ambiente escolar, a gente tem que pensar os muitos sentidos sociais atribuídos a esse sangramento mensal. Um outro ponto que eu queria destacar e que está também no relatório, né, é esse tema de quem menstrua, né? Então, acho que é importante a gente colocar aqui, né, como quando a gente está falando de menstruação, a gente não está falando exclusivamente de mulheres cis, né, como é assim chamado nessas categorias de gênero e sexualidade, mas é um fenômeno corporal que perpassa também homens trans, ou a gente pode pensar mesmo nas categorias não binárias de gênero, né? E até o relatório vai trazer essa noção de a gente pode
pode pensar pessoas que menstruam, né, para tentar ser o mais inclusiva possível em relação a essas categorias, né? E aí fiquei pensando, que eu comentei aqui, a questão do sangue azul, né, de como a gente cresceu vendo na televisão essas propagandas de absorvente de que o sangue era azul, e como que isso se transformou, né? Então, assim, graças a meninas como Nayara e todos esses ativismos jovens, né, mas é muito impressionante para o bem, mas também a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, quanto as próprias empresas de absorventes estão incorporando essas pautas, né? Então, quem tiver curiosidade, eu entrei no site, por exemplo, da Sempre Livre, da Íntimos Gel, elas já incorporaram totalmente esse discurso, esse ativismo em relação à menstruação. Eu acho que isso é muito interessante, mas, né, traz aqui também para a nossa reflexão, mas também a gente pensar a força que esse tema ganhou recente, né? Por exemplo, que também, né, a Letícia está lá no relatório, com o documentário Absorvendo o Tabu, né, que ganhou o Oscar recentemente e vai mostrar o tema da menstruação numa perspectiva tão sensível e engajada, né, de uma maneira muito, muito interessante, né? Queria falar rapidamente, então, assim, colocando o tema da menstruação dentro de uma agenda mais geral, da gente pensar gênero e desigualdade nas escolas, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente está discutindo muito, de que a gente vai avançando numa linha que a gente gostaria, né? Uma linha progressista, assim, que ela vai indo, vai seguindo. Então, como a gente vai conseguindo se desfazer de uma série de estereótipos de gênero, de uma série de padrões de feminilidade, de masculinidade, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, essa propaganda de uma boneca, aliás, uma boneca super cara, né? Não sei quem conhece, que é Baby Alive, que recentemente fez essa propaganda, circulou, né, nas redes sociais, na televisão, de que sim, meninos podem brincar de boneca, né? Então, falar sobre gênero e desigualdades na educação é também a gente passar, né, por essas esferas, por essas diferentes atribuições que a gente faz, né? O que é coisa de menino, o que é coisa de menino, e tem todo um esforço de tentar, tanto, né, nos movimentos feministas, movimentos LGBT, nas pesquisas acadêmicas, mas também, né, numa parte do mercado, das empresas, de tentar se desfazer desses estereótipos. Mas quero trazer aqui também outro lado, porque a gente sabe que a gente está num momento político muito, muito difícil, né? E de como que a gente fica sendo o tempo todo bombardeado por essas perspectivas ultraconservadoras de que vão defender, né, esses papéis mais tradicionais, mais conservadores de gênero. Então, até eu trouxe aqui, né? Depois você fica assim, nossa, a gente não deve nem divulgar muito, mas faz parte do debate a gente trazer, né? Então, aqui o livro do senhor padre Davi, né? Então, toda essa preocupação de que a menina vai deixar de ser princesa, o menininho vai deixar de ser o príncipe, a imoralidade, a pornografia, todo, né, esse debate sobre a ideologia de gênero, ele está muito presente quando a gente fala hoje de gênero e desigualdade na educação, né? Então, o que muitas vezes a gente está enxergando como desigualdade e questão que a gente precisa transformar para esse setor conservador, não, isso precisa ser mantido, né? Então, isso é muito desafiador, né? Só aqui para comentar, né, então, de que muitos modos que a questão, né, do gênero e desigualdades estão presentes na educação, né? Então, a gente poderia pensar muitos temas, mas, por exemplo, nisso que a gente pode chamar de uma dupla moral sexual, né? Então, que a sexualidade da menina ela é sempre vista como ameaçadora, todos esses xingamentos, quantos xingamentos existem para a gente descrever a sexualidade de uma menina, né? Vaca, galinha, piranha e todo o resto, e que para os meninos isso passa a ser positivado. Então, como desarmar essas relações na escola, né? Um outro tema muito presente é essa naturalização de que a gente ainda tem, de que os homens seriam mais aptos para as carreiras científicas, para as engenharias, para a matemática, e que para as meninas, né, isso a gente teria uma dificuldade natural para isso, como desarmar também esses estereótipos de gênero, né? Mostrar aqui muito rapidamente como essas desigualdades de gênero na educação, elas estão por todo o sistema educacional, então mesmo no ensino superior, né, quando a gente olha, não sei se todo mundo tem esses dados, o quanto que isso é claro, mas as mulheres estudam mais em todas as etapas de ensino, né? Então, em todas as etapas de ensino, no ensino superior, desde 1991, as mulheres são maioria, mas isso não se reflete em igualdade salarial, né? Então, mesmo quando a gente olha os mesmos tipos de carreiras, as mesmas profissões,
homens ganham mais que mulheres, e quando a gente faz a intersecção com classe e raça, né, especialmente com raça que eu trago aqui, homens brancos, né, chegam a ganhar o dobro do que mulheres negras na mesma profissão. Então, para a gente, né, não... Então, né, para a gente pensar assim, quantas formas, né, a questão de gênero e desigualdade estão presentes na educação, e aí, dialogando, então, com o relatório, né, trazida pela Nayara, pelas meninas, pela Letícia, nesse relatório Livre para Menstruar, que traz de maneira muito clara e tão importante, né, uma série de dados para a gente, que adicionam, né, de maneira muito interessante essa reflexão sobre gênero e desigualdade na educação. E esses dados, então, sem querer ser repetitiva, né, a Letícia comentou agora, mas é isso, eu nunca também tinha parado para pensar, o custo, né, que a gente gasta, seja com absorvente, seja com coletores menstruais, né? Então, esse dado, né, de que entre 3 e 8 mil se gasta ao longo de uma vida, né? Se a gente pensa, né, nessa desigualdade social brasileira, realmente é um gasto altíssimo, né? E ainda mais, né, agora em momentos de pandemia, de desemprego tão elevado e sem auxílio emergencial, né? Então, a gente sabe que a gente está vivendo uma situação muito dura. Destaco também esses dados trazidos no relatório sobre acesso à rede geral de distribuição de água, né? Que para quem está numa vida ali na cidade, em São Paulo, isso parece uma coisa tão natural, né? Você abrir a torneira e sair água, você vai na sua escola, tem água, mas é muito chocante, muito impactante a gente vê que essa não é a realidade, né? De muita gente, de uma parcela importante, né? Das meninas no Brasil. E, por fim, destaco esses dados que a Letícia também destacou, né, que é a situação dos banheiros. E eu fiquei pensando, Letícia e Nayara, depois vocês, porque uma coisa é os dados oficiais, né, dos banheiros que não estão em condições de uso. Mas a gente, por exemplo, que circula em escolas públicas e que circula mesmo nas universidades públicas, sabe que muitas vezes o banheiro que, em teoria, está em condição de uso, na verdade, não está, né? Então, assim, eu estudei na USP, né, faço esse trabalho na escola de aplicação, quantas e quantas vezes o banheiro não está em condição de uso. Então, né, mas quando a gente olha essas estatísticas oficiais, né, de que essas condições de uso que eu estou falando é de papel higiênico, a gente sabe que o papel higiênico fica retido, né, numa sala ali, que ele não chega nos banheiros, né, a questão do lixo, gente, é uma questão que parece tão elementar, né, você tem um lixo, muitas vezes não tem lixo, né, mas agora esses números, né, de que 213 mil meninas não têm banheiro em condição de uso na escola, né, oficialmente, então, assim, são realmente dados muito impactantes e muito importante, né, focalizar e trazer luz para eles, para que a gente possa pensar junto, né, e muito interessante, né, o relatório fazendo essa intersecção aí com marcadores raciais também, que sem dúvida é um tema fundamental, né. E aí fiquei pensando, né, se tudo isso se o relatório já mostra dados tão difíceis, né, como pensar isso na pandemia, né, que essas situações se agravam muito mais dada a acentuação da desigualdade social que a gente tem visto nessas condições, né. Então eu comento aqui uma reportagem que eu vi no Globo, né, que justamente trazendo sobre esse tema, pobreza menstrual e a pandemia de Covid, né, uma reportagem do final do primeiro semestre de 2020, e que comenta, inclusive, soluções que têm um impacto para a saúde, né, de outras ordens. Então, por exemplo, a reportagem falando do Rio de Janeiro, numa favela no Rio de Janeiro, a repórter Leda Antunes, né, comenta de meninas que no posto pegam anticoncepcional e tomam sem dar aquele intervalo justamente para não poder menstruar, porque não vai ter dinheiro para comprar absorvente, né? Então, como que você vai encontrando essas saídas, mas que elas revelam, né, esse aumento dessa desigualdade social em vários níveis aí também de gênero durante a pandemia, né? E aí, bom, então finalizo, eu não sei quanto tempo eu falei, mas quero dizer aqui, né, então dentro dessa perspectiva da importância né, da gente defender, da gente marcar a posição, de discutir gênero e sexualidade no ambiente escolar, né, na escola, trazer esse debate, a questão da menstruação acho que é mais um tema que se coloca aí, né? Então, pensar essa discussão de gênero na escola, né? Então, a gente tem que pensar uma série de temas, eu citei aqui alguns, a gente ainda pode pensar, né? A questão da homofobia, a questão das infecções sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez na adolescência, e, né, eu acho que o relatório chama muito atenção para a gente inserir, né, cada vez mais a menstruação nesse debate, para que a gente consiga falar disso abertamente, e também para os meninos, né? Porque
porque muitas vezes acaba que todos esses temas é como se precisasse discuti-los mais com as meninas do que com os meninos. Vários desses temas que eu coloquei aqui, né? Dessa dupla moral sexual, da questão da gravidez na adolescência, da questão das infecções sexualmente transmissíveis, é como se as meninas precisassem ouvir mais sobre isso, né? E acho que é um desafio também, pensando aqui, né, no tema que a gente está debatendo, que é a questão da menstruação, como trazer essa pauta, trazer que isso seja discutido na escola também entre os meninos, né? Para que a gente possa, né, aí na provocação, né, diminuir ou retirar o tabu sobre esse tema e acabar, né, que eu acho que a ideia é essa, né, com a questão da pobreza menstrual. Então, era isso, e aí a gente abre para o debate. Aí É isso, obrigada, Renata, obrigada a todas as meninas aí, está aberto o debate. Quem quiser fazer perguntas, por favor, faça pelo chat. A gente vai olhando aqui as perguntas e eu vou dividindo aqui entre as meninas. Mas queria eu começar com uma pergunta já para as meninas, enquanto também não chegam as questões aqui no chat, que seria para a Letícia e para a Nayara, sobre a questão dos PLs. Eu queria entender um pouco, vocês falaram que o da Marina Elô, por exemplo, ele é meio que o exemplo daquilo que é o ideal e que tem todos os itens, tudo aquilo que vocês consideram como necessário para combater a pobreza menstrual. Mas os outros PLs, eles estão... Qual é a natureza deles? Eles versam mais sobre a questão da redução de impostos sobre os absorventes, eles versam mais sobre a questão de distribuição gratuita de absorventes. Qual é a natureza deles? Eles são diferentes de estado para estado? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ana, sim, eles variam muito de estado para estado, por exemplo, e é importante lembrar também, né, gente, que um PL, ao longo de sua tramitação, ele vai mudando, ele às vezes sofre cortes, são negociações que fazem parte do jogo, então o PL que a gente protocola não necessariamente é o PL que a gente aprova. O do Rio de Janeiro, como eu falei, foi especificamente sobre tributação. Ele incluiu o absorvente na lista estadual de itens da cesta básica, né? O que significa uma redução no ICMS desses produtos, portanto, diminuição do preço final para o consumidor e ampliação de acesso. Isso Rio de Janeiro. No Distrito Federal, o projeto que foi aprovado agora em fevereiro, ele é sobre distribuição gratuita de absorventes nas escolas, né? Mais difícil de fiscalizar. Né? Parte das campanhas aí que eu mencionei que as meninas vão fazer, nos estados em que os PLs já foram aprovados, essas campanhas vão ter a ver com fiscalização. Né? E nesse caso, acho que é bastante desafiador. A gente sabe que é uma pauta aí bastante semelhante ao PL federal da Tabata, que enfrenta bastante resistência, o que, enfim, custo, né? Isso traz custo para o executivo, a gente tem que contemplar isso, é desafiador mesmo, né? Mas é importante, a gente já conseguiu naturalizar isso em relação à camisinha, né? Se não me engano, foi em 1992 que a distribuição gratuita de camisinha vira política pública, e hoje isso é algo que está, né? Nós estamos todos completamente à vontade com essa realidade e entendemos que isso é uma política pública importante para o Brasil, você transe ou não, né? Claro, né? Não posso deixar de fazer o parênteses aqui para comentar que a camisinha feminina, embora faça parte do desenho da política pública, a gente quase nunca acha, né? Por que será? Mas então, sim, esses projetos de lei variam bastante, né? Eu estava ouvindo a Renata, né? Aquele seu slide, Renata, em que você comenta da dicotomia, né? Entre o pessoal que acha que nós queremos destruir a família e tal, né? E quem acha que, enfim, temos que sim ter educação sexual nas escolas, né? E porque o estudo ele tem essa conversa muito forte com projetos de lei, né? E a política é o espaço da negociação. Isso foi algo muito presente para mim, né? Enquanto eu escrevia, eu estava o tempo todo pensando assim, como é que eu posso escrever isso aqui? Como é que eu posso colocar esses termos de forma que eu não vá brigar com nenhum dos movimentos feministas, que são diversos, que muitas vezes discordam entre eles, mas eu quero também falar com o parlamentar, né? Eu quero que isso aqui, que esse tema transcenda
o universo feminino, né, as revistas femininas e tal, né, e acho que é um jogo delicado, um exercício interessante que a gente tem que pensar, né. Então, por exemplo, o PL daqui de São Paulo, ele é muito interessante, porque, na verdade, a Marina Elô, que foi a deputada que teve a ideia e que, de fato, escreveu o projeto de lei, ela não assina o projeto de lei. Quem assina são, se não me engano, 5 deputadas. A Marina entrou como relatora na CCJ, escreveu, obviamente, um parecer favorável. E entre essas 5 deputadas que assinam o projeto de lei, você tem Leci Brandão, PCdoB, se não me engano. Se não é PCdoB, enfim, partido super de esquerda. E você tem... é PCdoB, né? E você tem a Janaína Pascoal. Olha que costura maravilhosa, gente. Eu acho lindo, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu fico imaginando, né, as conversas, as negociações que você tem que fazer para ter, né, essas duas mulheres de polos tão opostos do espectro político assinando um projeto de lei. E se você tem isso, o PL está aprovado. Isso vai passar, né? Agora, é um PL que, assim, eu falei que ele é o PL mais completo, mas ele tem um ponto lá que eu acho que está faltando, que são as populações trans. Mas eu acho que com essa população ali no texto, na letra da lei, não tem Janaína Pascoal. Não tem Janaína Pascoal, não tem, né, voto de uma série de bancadas ali. Então, são negociações, né, que a gente tem que fazer, que nos doem, que nos custam, né, mas que fazem parte quando a gente está pensando assim, bom, nós vamos fazer com que as pessoas se sintam contempladas, então nós vamos priorizar uma linguagem inclusiva, ou nós vamos conseguir uma política de distribuição de absorventes que vai valer também para as pessoas trans, né? Enfim, acho que nesse momento, né, a gente está com esse foco dos PLs, eu tenho priorizado um caminho que seja bastante pragmático na direção das aprovações, mas eu sei que muita gente vai discordar, né, e acho que é um debate sem fim, mas acho que é uma questão bastante interessante e provocativa para a gente ter em mente, né? Principalmente quando a gente pensa em fazer estudos que tenham essa pretensão. Eu sei que, claro, que em tese o pesquisador ele tem que ser, né, objetivo e não ter nenhuma intenção a não ser o próprio resultado ali, mas não, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Obrigada, Letícia. Tem uma questão aqui da Carolina Pera. Primeiramente, ela coloca que a gente percebe que o assunto é de pobreza em todas as frentes, informacional, acesso a produtos, infraestrutura e ecológica. E aí ela coloca a pergunta dela, né? Portanto, todas essas frentes são de igual importância. Minha pergunta é se o absorvente plástico não é parte do problema. Como a Nayara disse, a demanda nunca acaba. O lixo é outra questão. A autonomia não é oferecida. Como resolver o problema de maneira integral? Será possível educação para autonomia menstrual? Aí eu acho que quem quiser responder aí, pode ser Letícia, pode ser Nayara, pode ser Renata. Eu vou começar e aí vocês terminam, então. Então, sobre a primeira parte, sobre absorvente plástico ser ou não um problema. Eu acho que quando a gente pensa numa frente ecológica, de fato porque da mesma forma como a gente consegue quantificar na parte econômica do quanto a gente gasta do momento em que a gente menstrua até o momento da nossa menopausa, quanto a gente gasta, inclusive comprando os pacotinhos de absorvente, a gente também precisa de plástico, isso significa. Eu acho que eu caí. Eu voltei ou eu caí? Porque travou todo mundo para mim. Não caiu, tá bom. Para mim tá aqui. Então ótimo. Mas, então, claro, a gente produz uma quantidade de plástico muito grande, mas aí é difícil de responder a segunda parte quando a gente fala em resolver o problema de forma integral, porque eu acho que justamente pela quantidade de desigualdades que esse debate traz. Então, de fato, o absorvente plástico é um problema, mas a gente precisa pensar em, por exemplo, quanto custa uma calcinha menstrual. Não é uma forma possível.
Então, existem sim outros meios para que a gente faça, para que a gente possa manter a nossa higiene menstrual de uma forma mais ecológica, mas eu acho que para a gente poder resolver a parte ecológica, a gente precisa resolver várias outras questões de desigualdade social antes. Então, as meninas que são negras, estudam em escolas públicas e não têm acesso a sequer um banheiro onde elas possam fazer uma troca de um absorvente descartável, que seria o absorvente plástico, não tem como a gente entrar com um debate ali em relação a uma calcinha menstrual, que hoje custa muito. O valor de uma calcinha menstrual dá conta de quase todo o valor que ela vai gastar em alguns meses de menstruação quando ela usaria um absorvente plástico. Então, em relação como, não sei exatamente, não sei nem responder essa última parte de como resolver o problema de forma integral, justamente porque esse problema abarca muitas desigualdades e é como se cada uma tivesse em lugar. Então, aquelas mulheres a qual já tem já tem condição de ter, por exemplo, acesso a legal dela usar um método mais que não tem e que realmente o absorvente plástico, nem sequer o absorvente plástico tem sido garantido. Nayara, obrigada pela sua resposta. Eu até ia deixar para as meninas comentarem, mas tem duas outras questões que apareceram aqui, aí eu acho que cada uma vocês podem responder aí. A próxima questão é da Jajá Menegoto. Desculpa. Trabalho lindo de vocês, parabéns e obrigada por tanta informação. Minha pergunta tem a ver com o termo higiene menstrual. Tem até o dia da higiene menstrual. Sei que é um termo internacional, mas nas conversas e debates com as meninas do Girl Up, em algum momento se discutiu o peso da palavra higiene. Será que usá-lo não reforça a noção de sujeira e impureza das nossas menstruações, especialmente quando falamos com meninas? Essa acho que seria para você, Letícia. Ô, Jajá, sim, o Dia da Higiene Menstrual, ela não é uma data ONU, né? Ela é uma data criada por uma organização alemã, muito embora ela venha ganhando um espaço relevante, inclusive no Brasil. Inclusive, fiquem de olho que nós vamos fazer bastante barulho, é o dia 28 de maio. E existe, sim, uma conversa dentro do movimento sobre o que essa palavra faz, né? O quanto ela reforça, talvez, um estigma da menstruação enquanto sujeira, né? Ao mesmo tempo, outras pessoas defendem que ela chama a atenção para quadros de extrema insalubridade, sobre os quais a gente reflete muito pouco e precisa refletir, né? Só para já fazer rapidamente o gancho com a pergunta anterior, né? Sobre a questão da sustentabilidade, além da questão de renda, muitas vezes proibitiva, né? O custo dos produtos muitas vezes proibitivo. Uma mulher em situação de rua, eventualmente ela não tem uma calcinha onde alocar um absorvente, ela não tem calcinha menstrual e coletor menstrual, você precisa ter acesso à água, né? O coletor menstrual, gente, é no chuveiro, não é nem em torneira, né? Na torneira, enfim, não sei, normalmente a orientação é que se esvazie no chuveiro, né? Então, de novo, você vê como a gente vai entrecruzando aí os três pilares, a questão do acesso à estrutura, saneamento, né, informação e produtos, né? Como é que resolve a questão? Puxa, estamos na labuta, né? Eu vou passar aqui para a próxima questão, e aí eu acho que a gente já vai seguindo para o encerramento, porque essa questão é uma questão que, na verdade, foi para todas, que é a seguinte: primeiramente, parabéns por todas as falas, especialmente o trabalho das meninas do Girl Up. Foi emocionante tomar conhecimento dos detalhes dessa caminhada. Tenho duas perguntas, Nayara e Letícia. O que, em termos de informação, um dos tripés, as meninas sentem mais falta de discutir? O que surgiu nos encontros sobre conhecer o ciclo menstrual que a Nayara comentou. E, Renata, você poderia, por favor, repetir o nome da antropóloga que você citou? São as duas questões, são as questões que surgiram aqui para vocês. Aí, não sei quem pode começar, de repente a Renata, porque acho que é mais curtinha dela. Não, e eu só comentar muito rapidamente as duas outras perguntas e também a questão da linguagem inclusiva, porque é isso, assim,
a gente fica pensando, né? Quantas questões, quantos desafios e quanto que é fácil a gente se mobilizar, né? Então, fala assim, nossa, não vou dar conta. Então, é isso. A gente tem, né, um Congresso hoje em dia super desfavorável, essas questões. As questões ambientais, como resolver é fácil. Então, vamos ter coletor para todo mundo, é possível. Então, assim, eu acho que esse esforço político de realmente ir atrás e de fazer é também enfrentar esses muitos desafios que a gente não vai resolver todos, né? Não tem o problema ambiental, tem uma série de questões aí dessas diferentes concepções do que deve ser pauta ou não. Então, assim, acho que né, é muito inspirador também ver esse enfrentamento, né? Porque não vão ter todas as respostas, né? E mesmo assim tem que seguir, né? Então a Nayara aí e as meninas, quando vão lá e falam, olha, é isso, a gente não vai ter todas as respostas, mas vamos seguir mesmo assim, né? Então, só comentar que eu também fiquei pensando na questão ambiental, também fiquei pensando numa série de termos, né? Que termos escolher, mesmo na categoria pobreza menstrual, ela, né, diretamente associar pobreza com menstruação, mas é uma categoria internacional, então vocês, né, esse debate ele não está acontecendo, ele está dentro né, de um escopo muito mais amplo, como se colocar nesse debate, então é isso, tem que enfrentar, né, apesar de tantos esses desafios. E aí, só para responder muito rapidamente, eu citei aqui a antropóloga Mary Douglas, que tem uma antropóloga britânica, né, e ela tem um livro chamado Pureza e Perigo, que é para pensar tabus, questão de poluição e impurezas, e citei um artigo que está na revista Estudos Feministas, de uma antropóloga também chamada Cecília Sardenberg, então não sei se foi esse, é um texto de 94, que é sobre os tabus da menstruação também. Nayara, você quer dizer aí o que vocês mais sentem falta de discutir? Eu só queria já aproveitar que alguém fez uma pergunta sobre o termo pobreza menstrual, justamente a Renata estava falando disso, né? Foi a Nicole França que perguntou sobre essa questão da utilização desse termo pobreza menstrual, se ele não traz uma ideia de que a escassez está no corpo que menstrua, reforçando a desigualdade de gênero. Ok, então eu vou começar lá em cima sobre o que a gente conversou, né? A gente, bem no comecinho do processo, a Lê mesmo falou, já que a gente vai bater na porta de gabinetes, é interessante que vocês estejam, assim, completamente a par das informações em relação ao próprio ciclo menstrual de vocês. E aí a gente fez, em parceria com a Herself, um curso mesmo para a gente conhecer o nosso ciclo, e todo mundo fez o curso, e ao acabar o curso a gente fez algumas reuniões para conversar sobre o que a gente tinha achado. E aí foi uma conversa muito bonita, porque a gente conversou desde como a gente enxergava a menstruação e quais meninas já tinham, antes de menstruar, antes de ter a menarca, já sabiam o que era a menstruação, e muitas ficaram sabendo assim na hora que veio e como foi que veio essa notícia. E assim, eu acho que de tudo que a gente conversou, o que a gente sentia falta era mesmo, assim, eu lembro que uma das coisas que a gente conversava muito era sobre como esse tema era tratado na escola, porque, assim, na maioria dos diálogos que a gente teve, era uma pauta que vinha rapidinho ali na aula de biologia e passava direto e não falava sobre as dores e, de fato, sobre tudo que aquilo gerava no nosso corpo, não só no âmbito fisiológico, mas também com toda a questão hormonal que vinha. Então, uma das pautas que a gente trouxe foi muito isso, de como isso é abordado na escola. A gente trouxe muito a resposta dos meninos, porque a professora parece que fica uma coisa de passar aquilo rápido na aula de biologia, porque também tem menino na sala, e sobre como os meninos enxergavam as meninas depois que elas menstruavam, e como daquela coisa da mãe fazer uma bolsinha para você colocar o absorvente dentro, aí você coloca dentro do bolso da sua blusa, da sua bolsa, que aí você leva para o banheiro. Então, eu acho que uma coisa legal da gente pensar é sobre como isso é tratado nas escolas mesmo, porque a gente está falando aqui sobre ser um processo natural, mas que não é naturalizado na escola. Então, muita coisa que acontece na aula de biologia, a gente fala sobre tudo o que acontece no nosso corpo, mas na hora de falar sobre o fato das meninas, a partir de certa idade, passarem a ter um ciclo menstrual, não é falado. Não sei se eu respondi. Qual era a segunda pergunta? Calma aí, deixa eu olhar o chat. A pergunta que surgiu mais recentemente agora é sobre a questão do termo pobreza menstrual e enfim, se as meninas também, a Letícia e a Renata também quisessem comentar, e aí a gente realmente partiria para o encerramento, porque está dando o nosso tempo aqui.
Tá bom, então eu vou deixar até a Ali responder. Isso, eu acho vai. que é um pouco o que dissemos a respeito da questão higiene, né, menstrual. Sim, né, enfim, é difícil nomear, né? Como é que você escolhe uma expressão, uma palavra que vá ao mesmo tempo apontar o sofrimento, as mazelas, a vulnerabilidade que esteja ali no termo, sem que isso pareça algo inerente à população-alvo, enfim, são escolhas, né? Nós aqui no grupo, quando a gente chega e encontra uma discussão já que já está acontecendo há alguns anos, é claro que a gente não vai se atrever não temos, jamais proporíamos, não estamos nesse lugar de propor um outro termo, mas acho que é uma discussão válida, né? Acho que a gente pode sim seguir com o termo e sempre ter ali os asteriscos do lado dele. Ana, eu sei que você vai brigar comigo por causa do tempo, mas eu quero só falar mais uma coisinha que tem a ver com a resposta da Nayara, que eu acho que é muito bom ouvir isso em primeira pessoa, né? E é muito a minha percepção nesses meses todos de conversa com as meninas. Eu comentei com vocês que eu fui com a Thalita, que é uma outra menina lá do Rio Grande do Norte, hoje na CBN, e a CBN há alguns dias me procurou falando, queremos trazer uma médica também. Você tem uma médica para indicar, para falar sobre menstruação? E eu falei, olha, tenho, né? Posso indicar, mas que tal se a gente levar uma educadora menstrual? E aí a gente levou uma das duas sócias da Herself, coloquei o link aí, que são essas nossas parceiras que ofereceram esse curso para as meninas. O curso chama Revolucione Seu Ciclo, e nós todas, muito empoderadas que somos, fizemos e ficamos boquiabertas com o quanto não sabíamos sobre a menstruação, né? E eu acho que o fato da CBN ir direto para, né, a gente precisa de um especialista técnico, então é médico, né? E a fala da Nayara, elas se encontram nesse lugar, que eu acho que diz o seguinte, nós estamos bastante coberto até do ponto de vista de um olhar médico, de um olhar biológico, dessa dimensão, né, mais concreta, mas a gente quer falar sobre como a gente se sente, nós estamos com vergonha, né, nós estamos confusos aqui e não tem espaço para falar sobre isso. No fim, nós fomos, a Vitória da Herself foi conosco, então foi super legal, né? Maior rádio de notícia do Brasil, e a gente conseguiu ter uma educadora menstrual como a especialista técnica no assunto. Renata, você quer comentar alguma coisa? Não, só para finalizar, então, mais uma vez dizer que eu aprendi muito. Eu vi alguém no chat sugerindo a ideia de dignidade menstrual. Eu acho que é isso, né? Dá para pensar alguns termos também. Mas parabenizar a Nayara, a Letícia aí por todo o trabalho e por me permitir também aprender tanto sobre esse tema, fazendo esse debate. E agradecer os comentários e perguntas. Então, gente, eu queria agradecer todos os comentários e as perguntas que foram feitas. Algumas aqui no final a gente não vai ter condições de colocar aqui para todas, mas todas aí têm acesso às questões para vocês saberem também todas as dúvidas que surgiram aí ao longo da conversa. Então, em nome do Laboratório Social, eu queria agradecer a presença de todas e todos os inscritos. Eu acho que muito mais inscritas do que inscritos, pelo que eu vi dos nomes aqui, né? Queria também dizer que vocês podem acompanhar as ações do Laboratório Social nas redes sociais, tá? E participar dos nossos eventos online. E os certificados desta atividade, eles serão enviados por e-mail em até 5 dias úteis, e nós também encaminharemos um questionário para avaliação da atividade. Se vocês puderem, por favor, obviamente ele é opcional, mas se vocês puderem, por favor, preencher esse questionário e nos devolver para a gente poder, é um feedback importante para a gente, para saber se vocês estão gostando das atividades do laboratório e tal, para a gente também pensar em futuras outras atividades. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada às palestrantes, às nossas expositoras aqui. Eu também aprendi muito nesse painel. E obrigada a todos os inscritos e inscritas. E em nome do Laboratório Social, desejo boa noite a todo mundo. Obrigada, gente.